Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só serão prestadas as honras militares ao comandante do batalhão e, em seguida, o tenente-coronel Augusto, subcomandante, fará a apresentação da tropa. A tropa cantará a Canção do Exército, de autoria de Alberto Augusto Martins e Teófilo de Magalhães.
O Tenente Coutinho fará a leitura do texto alusivo ao Dia da Vitória. 8 de maio, Dia da Vitória. Ao comemorarmos o dia de hoje, nos reportamos a 8 de maio de 1945, quando ecoa nos 4 cantos do mundo o grito de vitória. Era a rendição do exército nazista, o fim da Segunda Guerra Mundial, mais amplo e cruel conflito da história da humanidade. É sempre oportuno que se valorize a paz duramente conquistada e com olhos do coração, olhemos para enxergar o que foi vivenciado naqueles intermináveis 6 anos. É tempo de agradecer ao Deus único de todos nós, a força que deu aos exércitos aliados para combaterem e vencerem o nazifascismo. Doutrina extremada que rejeitou a desejada convivência harmônica com os diversos povos e agrediu a livre e democrática opção das nações do mundo. É tempo, hoje celebrado, de reconhecer e cuidar para que não voltemos a sacrificar milhões de seres humanos, a destruir tantas cidades e a ofender tantas nações. Paremos para ouvir e refletir o grito de vitória pronunciado naquela instância. Traduz o fim de um prolongado sofrimento, graças à ação corajosa de heróicos combatentes, e dentre eles, orgulhosamente identificamos e exaltamos os integrantes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Naquela época de insegurança, o temor e os desrespeitos à liberdade das nações atravessavam o Atlântico e vieram nos agredir. Em nossa costa marítima, navios brasileiros foram torpedeados e afundaram, causando a morte de seus ocupantes, num desrespeito à nossa integridade física e moral de país independente e livre. Nós, brasileiros de todos os rincões da pátria amada, reagimos. Homens e mulheres atenderam à convocação. Fomos preparados e mobiliamos a FEB. Desembarcamos na Itália, país irmão. Éramos pracinhas do exército de Caxias, que ao lado de marinheiros, aviadores e dos países aliados, lutariam contra o inimigo comum. E o pracinha, a despeito da saudade da família e do Brasil, de fervorosamente querer a paz, enfrentou a guerra com coragem, responsabilidade, respeito, desassombro e competência profissional. Das inúmeras vitórias, destacamos Camaiore, Monte Prano, Monte Belvede, Monte Castelo, Castelnovo, Montese, Zoca, Cocherril e Fornovo de Taro. O braço forte, mais do que impor vontade e competência bélica ao inimigo, dele e dos nossos aliados, conquistou o respeito e a admiração. E mais ainda, reforçou com a mão amiga a admiração e o fraternal afeto dos irmãos italianos. Portanto, essa data muito diz que não foi em vão o sacrifício daqueles irmãos de armas que tombaram no campo de batalha em honra à pátria. Por certo, acolhidos das hostes divinas, vibram conosco nessa significativa data. Que o amor febril pelo Brasil continue a motivar a gente brasileira, pois, com Deus ao lado, somos soma e parcela, vontade que luta e zela pela ordem, segurança e pela paz. Que do 8 de maio o grito de vitória continue a ecoar e a empolgar a alma brasileira, o coração verde-oliva de toda a humanidade. Brasília, 8 de maio de 2014, General de Exército Enzo Martins Pérez, Comandante do Exército. O aspirante Yuri fará a leitura do texto alusivo à entrega da boina preta. Símbolo da harmonia entre o homem e a máquina de batalha, a boina preta representa uma tradição de quase um século. Identifica o soldado que, sempre ao lado da tecnologia, supera os desafios com coragem e determinação. A origem da boina preta como cobertura militar, característica das unidades blindadas e mecanizadas, remonta à Primeira Guerra Mundial. Naquele conflito surgiu o carro de combate, máquina de guerra desenvolvida pelos ingleses
para romper o imobilismo das frentes de combate e retomar a ofensiva, sendo empregado com sucesso nas batalhas ao longo do Rio Somme. Os primeiros carros de combate eram viaturas pouco confiáveis, muito apertadas e incômodas, que apresentavam constantes panes. Durante a operação e manutenção destes carros, o uniforme dos integrantes da guarnição permanecia constantemente sujo, com manchas de óleo e de graxa. Durante o emprego operacional dos carros de combate naquele conflito, os ingleses perceberam a necessidade de substituírem o velho capacete de aço por uma cobertura que proporcionasse maior agilidade e conforto à guarnição embarcada. A boina, que já era utilizada pelas tropas de montanha, tornou-se alvo da observação dos comandantes militares da época, que, sensibilizados com os problemas da tropa blindada, resolveram adotá-la em substituição aos capacetes de aço. A cor preta foi selecionada para a boina a ser utilizada pelas guarnições de blindados, pois mostraria, ao mínimo, as inevitáveis manchas de graxa e óleo geradas durante o trabalho com os veículos, dando uma melhor apresentação à tropa. O valor prático desta peça do uniforme foi reconhecido por vários exércitos, que passaram a adotá-la como cobertura dos integrantes de suas unidades blindadas. Desde o momento em que se tornou peça do uniforme dos britânicos, seu uso se generalizou e atualmente a boina preta é utilizada em diversas forças armadas como cobertura característica das tropas blindadas e mecanizadas. No Brasil, o uso da boina preta como peça do uniforme das guarnições de blindados surgiu no final dos anos 60. À época, a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, situada em Bagé, Rio Grande do Sul, utilizou-a em caráter experimental como cobertura dos integrantes de suas unidades de cavalaria. O curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras empregou-a também em caráter experimental durante os exercícios e instruções no campo realizados em meados da década de 70. Finalmente, em 2 de abril de 1979, a Portaria Ministerial número 959 autorizou o uso da boina preta como peça do uniforme dos militares das unidades e subunidades de cavalaria blindada e mecanizada. A Portaria Ministerial número 1550, de 23 de dezembro de 1980, estendeu o seu uso às unidades de outras armas ou serviços, integrantes de brigadas blindadas e mecanizadas. A entrega da boina preta nas unidades blindadas e mecanizadas é realizada durante uma solenidade militar de grande significado para os jovens recrutas. Esta solenidade ocorre, normalmente, ao final da primeira fase do ano de instrução, após o recruta haver superado árduas semanas de instrução e de exercício no campo. Ela é o reconhecimento, a dedicação, ao entusiasmo e à vibração dos recrutas, demonstradas ao superarem as dificuldades das instruções, o cansaço, a chuva, o frio e a lama, afirmando possuírem a força de vontade, a rusticidade e o preparo físico necessário para serem verdadeiros soldados mecanizados e blindados. Foi considerado destaque do batalhão durante o acampamento da instrução individual básica o soldado Antônio Carlos Pereira Júnior, da Companhia Logística de Suprimento. Militar destaque, ao seu lugar. O Tenente-Coronel Dornelas, acompanhado do Capitão Rafael Carvalho, comandante da Companhia Logística de Suprimento, convida os familiares do soldado Júnior a realizarem a entrega da boina e do cadastro de identificação ao seu afiliado. O comandante do batalhão convida as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos e familiares a realizarem a entrega da boina preta e do cadastro de identificação aos seus afiliados.
circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é fé. Batalhão Coronel Francisco Augusto de Lima e Silva. Boa tarde. Boa tarde, comandante. Batalhão, à vontade. Bem, eu gostaria de iniciar essas palavras, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Realmente é uma felicidade muito grande para o batalhão e é uma honra recebê-los nessa tarde. A felicidade ela se amplia porque a gente percebe a importância que todos os senhores e as senhoras estão dando para esse evento, estão dando para essa etapa tão importante da vida desses soldados. Eu tenho certeza que, assim como é para todos nós que os acompanhamos no dia a dia, eu acredito que o contraste que foi percebido aqui, já nessa entrada, da entrada no pátio, e das atitudes militares que eles demonstraram, comparando com aquele primeiro momento em que muitos dos senhores e senhoras se encontravam aqui conosco, quando da entrada, vamos dizer assim, da entrada no portão, da primeira formatura que eles participaram aqui conosco como militares, eu tenho certeza que todos os senhores e as senhoras perceberam a diferença que já é notável. Na atitude, no garbo, na precisão dos movimentos. Então, realmente, eles já se encontram num outro patamar da sua formação militar. Nós pudemos perceber, ao longo de todo o período básico, e principalmente no término, no exercício de longa duração que foi realizado, que realmente a vontade, a determinação são características dessa turma de formação. E isso também tem muito do papel de todos os senhores, de todas as senhoras que os acompanham quando eles saem daqui todos os dias e vão para suas casas. Tem muito do trabalho que foi realizado por todos os senhores, pais, avós, mães, parentes, que os acompanharam ao longo da vida e contribuíram para que a fina educação que eles demonstram, que ela fosse consolidada. E por isso, o nosso muito obrigado. Nós gostaríamos, nesse momento,
de renovar uma solicitação que nós tínhamos feito. Nós tínhamos pedido permissão a todos os senhores e as senhoras para que nós pudéssemos contribuir um pouco e colocar mais um tijolinho nessa formação, e isso continuará ocorrendo. Eles terminaram agora o período de instrução individual básica e a partir de agora eles vão entrar no período de qualificação, no qual eles terão instruções que os prepararão para o desempenho das suas funções específicas dentro de cada uma das seções do batalhão logístico. Trabalhos de manutenção, missões de suprimento, missões de apoio de saúde. Então, a partir de agora, eles estarão se especializando para que possam cumprir as missões logísticas juntamente com os militares mais antigos do batalhão. A vocês especificamente, eu os cumprimento pelo êxito alcançado até agora e digo que tudo que foi realizado até o presente momento é somente uma pequena parte de tudo aquilo que vocês ainda têm para realizar ao longo desse ano. E tudo que foi realizado também é fruto do trabalho incansável das equipes de instrução que os acompanharam desde o período básico até o presente momento. Então, aos militares do efetivo profissional do batalhão, e em particular a companhia de instrução, eu também transmito os meus cumprimentos pela excelência de tudo que foi realizado até o presente momento. Se hoje nós podemos entregar à boina a totalidade do efetivo, considerando que todos atingiram plenamente os objetivos que foram propostos, esse mérito também é em grande parte da equipe de instrução. Então estão todos de parabéns por isso. Eu gostaria de chamar a atenção também para um outro evento que foi destacado nessa formatura. Hoje, o dia 8 de maio, nós comemoramos o Dia da Vitória, o dia em que foi selado o destino da Segunda Guerra Mundial, ocorrida no século passado. Foi um dia de glória, do qual participaram cerca de 25 mil brasileiros que compunham a 1ª Divisão de Exército, que abandonou o território americano para combater em solo europeu, combatendo a tirania do nazifascismo. Então, esse ano nós completamos também 70 anos do embarque das nossas tropas para solo italiano. Hoje já existem bem poucos dos nossos pracinhas entre nós. Porém, nós não podemos deixar que se apague a memória dos momentos de glória daqueles que nos antecederam na missão de defender a democracia, de defender a liberdade, não só em território brasileiro, mas em todo o mundo. Nós não sabemos, nem podemos aquilatar qual seria o destino da humanidade caso o nazifascismo tivesse obtido êxito naquela ocasião. Então, por isso, nós devemos render o nosso pleito de homenagem a todos aqueles que lutaram em território italiano, em território europeu, para que nós pudéssemos estar aqui hoje nas condições que nós estamos, livres, soberanos, donos da nossa vontade. Então, a eles também a nossa homenagem. Eu finalizo mais uma vez agradecendo a presença de todos e deixando aberto o convite para que em todas as ocasiões, todas as formaturas, as nossas solenidades, que os senhores... Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo